Olá, tudo bem? Pecado? Eu pecador? Você pecadora? Você pecador, como assim? Assim diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Código Civil, Código Penal brasileiro, americano? Não. Em 1 João 3,4, aqui João estava falando das leis de Moisés. Então, quem transgredia uma das leis de Moisés se tornava um pecador, era um pecador. Mas as leis de Moisés foi dado a quem? A que nação? Foi dado aos estrangeiros, aos gentios, ou somente aos que faziam parte das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó? Nação de Israel. Então, pecadores eram eles. Porém, Romanos 10,4 fala que o fim do pecado, o fim da lei, foi Cristo. Foi Cristo. E quando você procura algumas referências na Bíblia Thompson, nós temos aqui Mateus capítulo 26, 28. Porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Não por todos, porque todos não poderia ser um cenário para todos, porque senão abrangeriam também os gentios. E os gentios, os estrangeiros, devido nesses livros judaicos, que o compêndio, a compilação deles chama-se Bíblia, diz que somente os judeus que receberam as leis. Então, eles que necessitavam do batismo, do arrependimento. Eles é que precisavam passar pelaquela cerimônia da lei da purificação. Então, Jesus aqui estava falando que o sangue da aliança renovada foi derramado por muitos, pelos judeus. Por quê? E derramado por muitos para a remissão, para o fim dos pecados. Então, mesmo se esse sangue tivesse sido derramado para os gentios, então os gentios não teriam pecados, porque o sangue remiu, o sangue deu fim aos pecados. Que era quando um judeu transgredia uma das leis de Moisés. Vamos dizer que os gentios estivessem também nesse cenário das leis, então, a partir daquele sacrifício da cruz para cá, ninguém mais é um pecador. São todos transgressores da natureza carnal. Todos. Então, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha em Lucas capítulo 3, versículo 3. E ele percorreu toda a região contígua ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Batismo nas águas, praticado por João Batista, foi para perdoar os pecados. De que nação? Não vou ficar sendo prolixo, né? De Israel. Aqui nós temos também a passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 47. E que em meu nome seja pregado o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui, neste versículo de Lucas, capítulo 24, 47, aqui é um versículo direcionado a quem tinha pecado. Mas aí a religião pega isso, olha, tá vendo aqui, ó, Jesus já tinha ressuscitado. Aqui Jesus mandou pregar a todas as nações para a remissão dos pecados. Então, alguém faltou combinar. Jesus faltou combinar com João. Porque João disse que todo aquele que comete pecado, 1 João 3,4, transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Você consegue entender? Então alguém faltou combinar com alguém aí, nesse leriado. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse-lhes:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. Pedro aqui estava batizando quem? Os gentios, os estrangeiros, ou Pedro, Tiago, João e os demais discípulos foram para os da circuncisão? Foram para os judeus, e Paulo, quando ele teve a revelação, quando ele recebeu a revelação de Cristo na estrada de Damasco ali, quando ele teve aquele encontro lá em Atos 9, ele foi direcionado aos gentios. Então, aqui Pedro estava falando Atos, ainda mais o livro de Atos não tem revelação, o livro de Atos, o nome diz Atos dos Apóstolos ou Atos dos Discípulos. Então, em Atos 2,38, Pedro estava, essa fala de Pedro foi direcionada aos judeus. Então, por que o batismo nas águas da religião é uma afronta a Deus? Foi apenas por esse apanhado de alguns versículos aqui, de algumas passagens tiradas da Bíblia Thompson, que não precisa de nem fazer exegese, hermenêutica, nem uma homilia toda especial para falar isso daqui, para mostrar que aquele batismo no Rio Jordão, o batismo com água, aquela lei da purificação que os judeus praticavam, aquilo foi totalmente um mandamento, foi totalmente uma ordenança para a nação de Israel, para os judeus. Nós, não judeus, nós que não fazemos parte dessa comunidade, e principalmente para nós que nascemos depois do ano 70, não é 1970, no ano 70, há quase 2000 anos atrás, onde ocorreu o grande dia do Senhor, como está lá em Apocalipse 1:10, quando o reino de Cristo foi estabelecido nos homens, Apocalipse 11, 15 ou 17, e quando o templo espiritual de Deus foi fixado, foi anexado na mente, no coração, no entendimento, no espírito de todos que vêm nascendo desde o ano 70 para cá, onde está o templo espiritual e o próprio Deus está, Apocalipse 21:3, aí pronto, aí que esse batismo em água é uma fanfarrice, é uma profanação, é uma falta de sabedoria, é uma ignorância, é uma encheção de linguiça, é obra, nem morta não é nem obra morta, eles praticam algo que nem existe, que nunca existiu para nós gentios, nunca, desde a criação. A água nunca foi, a lei da purificação nunca foi direcionada aos gentios. Porque Paulo fala em Romanos 6,3 que o batismo foi na morte de cruz. Para os judeus, os purificou pelo sangue, e para os gentios, aquele batismo foi pela fé. Então todos os gentios nos dias de Paulo, que acreditavam naquele sacrifício, não precisava passar pela lei da purificação, porque para eles era até proibido. Bastava eles crer naquele sacrifício que eles automaticamente eram purificados. Porque batismo nada mais é do que purificação. O que acontecia o que aconteceu no Rio Jordão foi o batismo do arrependimento, foi a purificação dos pecados. É isso. Batismo igual purificação. Assim é, tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem, mas acredito que proveitosa. Porque o batismo nas águas da religião é uma afronta a Deus. Foi o tema desse vídeo. E se foi útil para você, curte, comenta, compartilha. E não se esquece de inscrever. E dá uma olhadinha aí, porque tem pessoas reclamando que a inscrição nos aplicativos estão sumindo. Eles estão tendo que se inscreverem novamente, tá? Dá uma olhadinha se você continua inscrito aí. Dá essa forcinha para nós no canal aqui, tá bom? Eu não passo envelope, eu não passo Pix, não passo número de conta. O que eu peço a você, se você puder, contribuir é com curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Tchau.